Nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuando os estudos de Atos dos Apóstolos, hoje nós queremos ver a história do primeiro mártir cristão, primeiro mártir da igreja, do diácono e evangelista, testemunha de Cristo, Estevão. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos na igreja de Jerusalém para, sobretudo, distribuir bens, mantimentos, enfim, ajudar os pobres. Isso nós estudamos na semana que vem sobre a instituição dos diáconos, a escolha desses auxiliares da igreja, enquanto que os apóstolos ficariam cuidando da oração e da pregação, do anúncio da palavra de Deus. Então, na continuação, nós temos essa história de Estevão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, então do 8 ao 15, no capítulo 6, e o capítulo 7, todo ele, capítulo 7, que tem 60 versículos. É meio comprido o texto. O capítulo 7, todo ele tem, quase todo ele, a defesa de Estevão, quando ele foi julgado, mas vale a pena nós refletirmos sobre esse texto. Eu até aconselharia vocês, à medida em que nós vamos estudando isso, vocês façam sempre as leituras bíblicas em casa, se for possível, né? Então, mais uma vez, saudando a todos vocês e que o Espírito Santo abençoe a todos nós em mais esta reflexão. Esse estudo de hoje nós vamos dividir ele em 3 partes. A primeira parte é a prisão de Estevão, o capítulo 6, do 8 até o 15, até o final do capítulo 6, né? A segunda parte, então, a defesa de Estevão, é do capítulo 7, 1 a 53. Um grande discurso, dá para dizer um discurso evangelístico de Estevão. Atos 7, 1 a 53. E dos 54 até os 60, a terceira e última parte, a morte de Estevão. Então, vamos lá. A primeira parte, a prisão de Estevão. Considerações sobre os versículos 8 a 15 do capítulo 6. Em primeiro lugar, quem era Estevão? Só para relembrar, um dos 7 auxiliares escolhidos na igreja de Jerusalém, né? Em Atos 6, 5, diz assim que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Queira Deus que isso possa ser dito de nós também, que nós possamos ser considerados pessoas cheias de fé, fé em Jesus Cristo, fé em Deus, confiança na sua palavra e cheios do Espírito Santo, que permitamos que o Espírito Santo encha nossos corações. Estevão era muito abençoado por Deus, cheio da graça de Deus e cheio de poder, o poder de Jesus Cristo. Ele, crendo no poder de Cristo, ele também agia pelo poder de Cristo. Tanto é que diz a Bíblia que ele fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Claro que isso provocou uma reação, e uma reação muito grande. Assim como Jesus teve muitos inimigos, os apóstolos tiveram inimigos. Estevão, diante dessa sua atuação como seguidor de Cristo, logo isso provocou a reação dos seus inimigos. Nos versículos 9 a 15, capítulo 6. Quem eram os seus inimigos? Eram dois tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas. Diz o texto bíblico que eram membros da sinagoga dos homens livres e também de judeus da Sicília e da Ásia. Quem eram esses membros da sinagoga dos libertos ou dos homens livres? Provavelmente eram judeus que haviam morado em Roma, ou pelo menos estavam presos em Roma, foram libertados. Eles eram então de cultura grega
e eram naturais de Cirene e Alexandria, no norte da África, mas agora vivendo em Jerusalém. E eles tinham uma sinagoga, uma casa de cultos própria. Dizem alguns escritos, dão a entender que em Jerusalém, que na época tinha mais ou menos 200 mil habitantes fixos, haveria em torno de umas 400, pouco menos, ou até perto de 500 sinagogas. Eram bem próximas umas das outras, determinados grupos, cada grupinho tinha a sua sinagoga entre os judeus. Então essa era uma sinagoga especial dos chamados homens livres. E também os judeus que eram naturais da Sicília e da Ásia, que estavam ali em Jerusalém, essas pessoas não gostaram do que o Estevão estava fazendo. Né? Eles discutiam, esses judeus discutiam com Estevão, mas Estevão vencia todos eles na discussão, anunciando que Jesus Cristo era o Messias que havia de vir, e em Cristo as promessas de Deus se cumpriram. Eles, como judeus da gema, né, eles não gostaram disso. Eles pagaram pessoas para dizerem assim, este homem diz blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Contra Moisés, ou seja, contra a lei de Moisés. Os judeus extremamente legalistas, seguidores da lei de Moisés, quando Jesus dá a entender que nós somos livres da maldição da lei, não é pelo cumprimento da lei que nós agradamos a Deus, mas pela fé em Jesus nós somos aceitos. Era isso, com certeza, que o Estevão estava anunciando. Então eles disseram que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés, que era tão importante para eles. A lei de Moisés, nós cristãos procuramos seguir a lei a partir da fé. Na fé nós cumprimos a lei. A santidade de Jesus nos é presenteada e nós, em gratidão ao amor de Cristo, procuramos viver dentro do possível nos mandamentos de Deus. Mas, enfim, homens foram pagos para dizer que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra Deus. Atiçaram assim o povo contra ele e levaram Estevão para o grande conselho, o Sinédrio, o conselho religioso das autoridades de Jerusalém, dos judeus. E lá eles também o acusaram diante do conselho integrado pelo sumo sacerdote, sacerdotes, lideranças do povo, né? Conselho de umas 70 pessoas. Lá eles acusaram Estevão, dizendo que ele fala contra Moisés e também contra o templo, referindo-se à palavra de Jesus que tinha dito uma vez: destruam este santuário e em 3 dias o reedificarei. Jesus estava se referindo ao seu corpo. Quer dizer, a morte e a ressurreição de Jesus estavam sendo anunciados. E isso foi mal interpretado para acusar a Estevão, assim como foi mal interpretado para acusar a Jesus também, e de blasfêmia, quando Jesus, inclusive, disse que ele era o Filho de Deus. E isso era uma verdade, eles o acusaram de blasfêmia. As pessoas, à medida em que Estevão estava sendo acusado diante do Sinédrio, as pessoas olharam para ele e viram, diz o texto, que o seu rosto resplandecia como o de um anjo. Muito interessante. É claro que quando há um julgamento, daí vem o momento da defesa. Aí Estevão faz uso da palavra, usa o seu direito de se defender. Do capítulo 7, versículos 1 a 53, em algumas frases eu vou repetir o que o Estevão está dizendo. Ele dá a entender, ele acusa eles de serem sempre contra Deus e contra o Messias. Ele começa com a história de Abraão, dizendo que Deus fez grandes promessas a Abraão, e o Abraão viveu pela fé
porque ele mesmo ele vivia como um peregrino na terra prometida. Isso não se cumpriu nele, mas ele confiou que os seus descendentes ganhariam essa terra. E um descendente de Abraão seria também o Messias, o Salvador. Moisés e os profetas, diz o Estevão, Moisés foi rejeitado por vocês, os profetas foram rejeitados. Quantos profetas vocês mataram, os antepassados de vocês? E vocês, o pior de tudo isso, vocês mataram o bom servo de Deus, o próprio Jesus. Vocês sempre rejeitaram ao Espírito Santo. Vocês receberam a lei por meio de anjos, mas vocês não a cumpriram. Vocês a cumpriram só de forma exterior, mas o coração estava sempre cheio de maldade. E vocês acabaram matando o próprio Cristo, o próprio Messias. Vocês não o receberam, vocês mandaram matá-lo, então vocês são culpados. Mas tudo isso fazia parte, nós lembramos, tudo isso fazia parte do plano de Deus para a nossa salvação. Em Cristo, todas as profecias a respeito sobre o Messias se cumpriram, né? As promessas feitas a Abraão e que foram repetidas depois através dos profetas, todas elas encontram perfeito cumprimento em Jesus Cristo. Pois diante desta acusação que Estevão faz para eles, e na verdade tentando, então, provando que Jesus era o Messias, tentando pregar agora o Evangelho para eles, anunciar-lhes o perdão de Deus, mas eles não queriam saber. Aí, então, diante desse testemunho de Estevão, o que eles fazem? Eles o condenam à morte por apedrejamento, conforme a interpretação deles da lei. O arrastam para fora do tribunal e o apedrejam, né? As últimas frases, quando ele está sendo apedrejado, eu quero chamar a atenção. No versículo 56, ele diz assim, ele está sendo apedrejado e ele diz, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso quando ele estava para ser morto, né? Aliás, isso é antes de ser apedrejado, tá? Antes de ser apedrejado, quando eles estão condenando ele, ele diz, olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé do lado direito de Deus. Aí diz que eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra ele, depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram, tá? E outra coisa, as testemunhas deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele consentia nessa morte, diz o capítulo 8, versículo 1. Esse Saulo não é nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, então ele consentia na morte. Ele era um dos responsáveis por esta morte. Quando ele estava sendo apedrejado, ele diz palavras parecidas com as de Jesus na cruz. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso no versículo 59. E no versículo 60, depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Parecido com as palavras de Jesus também na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça, Jesus morreu. O Estevão, então, ele está perdoando os seus inimigos, mesmo sem eles pedirem perdão. Às vezes a gente pensa que isso só Jesus conseguiu fazer do alto da cruz, mas nós humanos não conseguimos. Não é verdade. O verdadeiro cristão, por obra, poder do Espírito Santo em seu coração, ele pode perdoar também a todas as pessoas. Amai os vossos inimigos, diz Cristo no Sermão do Monte, está em Mateus 5. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Caros amigos, irmãos e irmãs, quero fazer mais algumas considerações aqui sobre o martírio. A morte em si, disse alguém, não faz de alguém um mártir cristão, porque a pessoa poderia estar morrendo por uma causa errada. Por exemplo, homens-bomba, que às vezes se amarram ao seu redor, dinamite, explosivos, se explodem por uma causa, morrem, mas não é por Cristo. Então isso não é martírio cristão, tá? Mártires não são os mortos em si, mas por causa dos os que dão um bom testemunho em vida. A palavra mártir em grego é testemunho, né? Então, o mártir, originalmente, é aquele que testemunha. Muitos testemunharam a ponto de morrer por Cristo. Com o tempo, então, martírio passou a designar pessoas que morrem pela causa de Cristo. Mas o verdadeiro mártir, verdadeira testemunha, é aquele que fica fiel a Cristo em todas as situações. Um dos pais da igreja, Tertuliano, que viveu de 160 a 225 depois de Cristo, ele disse que o sangue dos cristãos é uma semente. Depois interpretou-se como semente da igreja, no sentido de incentivar as pessoas, o sofrimento de um por amor a Cristo e não renegar a fé, incentiva outros em situação semelhante a ficarem firmes na fé. Mas a semente da qual brota a igreja, o fundamento da igreja, em si não é o sangue dos que testemunham, dos mártires, mas o fundamento da igreja, a pedra angular, é Jesus Cristo, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Outro pai da igreja, Basílio o Grande, que viveu de 323 até 379 da era cristã, ele escreveu o seguinte: o sangue dos mártires molhando as igrejas nutriu muito mais campeões da verdadeira religião, com cada geração se preparando para a luta, com o mesmo zelo daqueles que lutaram antes deles. Ele está dizendo que a morte, como das testemunhas de Cristo, incentivava outros a ficarem firmes na fé, pelos anos 300 e poucos. Esse Basílio, o Grande, ele também influenciou o credo niceno e credo atanasiano. Orígenes, outro pensador cristão antigo, ele às vezes era meio exagerado, parecia meio confuso no seu exagero, na sua fidelidade. Ele parece que até procurou o martírio. Certa vez diz que a mãe dele escondeu a roupa dele quando ele era jovem, naquele afã de eventualmente até ser preso e morto, e ele como que procurava isso para provar seu amor a Jesus. A mãe dele teria escondido a sua roupa determinado dia para impedir que ele fosse para a rua e fosse reconhecido e então preso e julgado numa época de grande perseguição. Mas é assim que muitos antigos encaravam o testemunho e o martírio. Tá? Isso são algumas considerações a mais sobre o martírio. Sobre o fato de perdoar e perdoar sempre, perdoar inclusive os inimigos. Normalmente, nós não perdoamos alguém sem que ele peça perdão primeiro, mas no nosso íntimo nós devemos viver em paz com todos, orar por todos e na nossa disposição íntima já perdoar as pessoas. Sobre aquela frase, eu estou fazendo algumas considerações soltas, né? Sobre aquela frase que o Estevão diz que viu o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus, em pé à direita de Deus. Deus lhe concedeu essa visão antes da sua morte, né?
Martinho Lutero diz que pelo batismo, pela absolvição dos pecados, pela Santa Ceia, pelo sermão, ali nós vemos também o céu aberto, porque é ali que está Jesus nos mostrando, a partir do perdão dos pecados, toda a glória que está por vir. Claro que ainda não enxergamos isso com os olhos físicos, né? Jesus é aquele que está lá, que nos assiste com seu Espírito Santo para ficarmos firmes na fé. É aquele que cura os nossos males no corpo e o mal maior que é da nossa alma, que é o pecado. Eu concluo com uma observação sobre Jesus, dizendo que ele, como verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, a sua misericórdia não tem fim. Ele, Jesus, que deu a sua vida por nós, ele que morreu por nós para que nós tenhamos vida, a ele nós somos instados a seguir em todas as situações, mesmo que isso implique em perseguição. Nós não devemos procurar o martírio ou procurar a perseguição, procurar a morte. Isso seria, quem sabe, pôr Deus à prova. Mas, assim como Jesus foi perseguido e morto, Jesus diz, é natural que meus seguidores tomem a sua cruz, me sigam, que estes também vão sofrer por amor a mim. Aqui no mundo, nós também sofremos perseguições, sim. A glória, a ausência de luta, a ausência de sofrimento, dor, morte, isso está reservado no céu para nós. Que Deus Espírito Santo nos conceda fidelidade, a exemplo de Estevão, o primeiro mártir cristão. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais essa história bíblica, na qual o Espírito Santo está nos falando para nós ficarmos fiéis a Cristo Jesus e firmes no nosso testemunho de fé em todas as situações, mesmo que isso implique em sofrimento ou, quem sabe, até na morte. Senhor, dá-nos o Espírito Santo para ficarmos firmes e que nós, com toda confiança, sigamos a Jesus como suas verdadeiras testemunhas até o fim. Oramos em nome desse Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Até o nosso próximo estudo, capítulo 8, Saulo perseguindo a igreja. Até a semana que vem, se Deus quiser.